Cama compartilhada. E aí, fazer ou não fazer cama compartilhada? Olha, entre os muitos assuntos que são tabus na maternidade, na paternidade, com certeza cama compartilhada é um deles. Esse é daqueles assuntos que as pessoas não falam abertamente, falam baixinho nos cantos, com pessoas mais íntimas. Por que acontece isso, né? O que acontece com alguns temas, entre eles o cama compartilhada, que são tabus dentro da parentalidade? O que existe é o seguinte, gente, existe uma cartilha social ou um conjunto de regras, paradigmas em relação a alguns temas que, se você não segue aquele padrão, você sai daquele padrão da norma social, você acaba sendo julgado, visto de uma forma estranha, tá fazendo surgem errado. mitos em torno daquilo que é diferente do padrão. E aí, parentalidade consciente é sobre questionar mitos, questionar tabus, questionar as regras, para ver se elas realmente nos servem, para ver se elas realmente são aplicáveis à nossa forma, a forma que você quer criar seus filhos e ou melhor para os nossos filhos. Então, quando a gente fala de parentalidade consciente, a gente primeiro tem que sempre jogar a luz do conhecimento e depois trazer a experimentação, trazer o teste para poder, junto com o conhecimento, tomar as nossas decisões conscientes e decidir o que a gente quer fazer, afinal de contas, para melhor desenvolvimento e criação dos nossos filhos e para o desenvolvimento da nossa família. E vamos então quebrar tabus sobre o tema cama compartilhada. E é nessa cartilha, né, que você menciona, né, quando a gente pensa em sono do bebê, parece que existem algumas regras que, se fugir disso, tá errado. Então é aquela regra de que o bebê tem que dormir no quarto dele, tem que dormir no próprio berço, tem que dormir a noite inteira, né, ou acordar tantas vezes por noite. É aceitável que o bebê acorde até tantas vezes. Depois de uma certa idade tem que dormir a noite inteira. E aí a cama compartilhada vai na contramão de tudo isso, né? Então eu percebo que as pessoas evitam falar sobre o assunto, tem medo de testar essa modalidade de arranjo de sono, ou se fazem, evitam falar, justamente porque vai contra essas regras, essas normas que a gente estabeleceu na nossa sociedade ocidental. E aí, por conta disso, muitos mitos surgiram dentro do tema como a cama compartilhada. Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai falar os 3 principais mitos que giram em torno do tema cama compartilhada para quebrar eles, para que eles não sejam mais um limitador na sua experimentação. O primeiro mito, acho que é o mais forte, o que as pessoas mais dizem e que talvez cause muito medo, né, nas pessoas, é em relação ao casal. Vai trazer um bebê para dormir na mesma cama que vocês e o casal, como vai ficar? Né? As pessoas não falam, né? Falam da intimidade, mas na verdade, e aí? Como e que horas que vocês vão transar? Né? Essa que é a questão. E, gente, colocar a responsabilidade de um relacionamento que não tá indo bem na cama compartilhada, gente, é muito simplista. É muito simplista, porque se um relacionamento não tá indo bem, não é a cama compartilhada que é a causadora dos problemas. O buraco é mais embaixo, né? Com certeza, o buraco é bem mais embaixo. E tem uma outra coisa que a gente não pode deixar de falar. Quando você está nos primeiros anos de criação do seu filho, é natural, é esperado e tá tudo bem que o sexo fique morninho. Fica em segundo plano. Fica em segundo plano, porque é tanta energia, tanto tempo e energia física mesmo, né? Cansativo, demanda a criação de um bebê, que é natural que o sexo fique em segundo plano. E o sexo, o relacionamento, a intimidade, né, dessa parte sexual fica morninha. Eu acho que isso é um outro tabu, né? A gente espera, assim, as pessoas ainda criam uma expectativa de que quando o bebê nascer as coisas vão continuar sendo como antes. E se não são como antes, não tem alguma coisa errada. Não, gente, as coisas não são como antes, né? Mudou, agora tem um bebê. Uma nova fase. E faz parte, é natural que esse aspecto da vida, ele seja colocado de lado temporariamente, acho que isso é importante frisar, porque as coisas tão diferentes. As prioridades são outras. Precisa de um rearranjo para que as coisas funcionem em casa e talvez a vida sexual, de fato, ela fique num plano ali, em segundo plano, e tá tudo certo, tá tudo bem. E não é isso que vai ou que deveria causar um problema no seu relacionamento com o seu parceiro. Inclusive, isso abre porta para 2 grandes oportunidades para o casal. A primeira oportunidade é buscar outras formas, às vezes mais ricas e mais profundas, de intimidade, de companheirismo, de amor parceria. De um pelo outro, de parceria, que não seja só através do contato físico, íntimo, sexual. E a segunda oportunidade que isso traz é talvez até
apimentar a vida sexual, trazendo elementos criativos para que essa vida sexual aconteça. Então, se o casal está acostumado a sempre fazer relação, ter a relação sexual no quarto, na cama, que agora à noite está sendo compartilhada com o filho, com a filha, poxa, vamos ser criativos. Será que não existem outros lugares onde a gente pode fazer, em outros horários? Cômodos, né? Ir para um motel, fazer coisas que a gente, né, fazia de repente em épocas que não tinha filhos, a gente estava no começo da relação, né? Nós temos a capacidade, enquanto casal, de ter esse olhar criativo em relação à nossa vida sexual. O que a gente pode fazer, com quem pode deixar a criança à noite, uma tarde, uma manhã. Né? Por que tem que ser naquele horário específico, na cama, no quarto? Então, assim, é uma forma de você usar a criatividade e ser muito mais legal para esse momento de intimidade do casal. E agora tem um ponto que é super importante, que vale a pena a gente trazer nesse vídeo, que é quando a gente fala de cama compartilhada, mesmo quarto, relação sexual, é super importante que o casal não tenha relação sexual quando a criança estiver no quarto junto com eles, mesmo se a criança estiver dormindo ou parecer que ela estiver naquele sono profundo, desmaiada, e você garante que ela não está vendo nada, mas você não tem, no final das contas, como garantir que seu filho, de fato, esteja dormindo ou que ele não acorde e que ele não presencie uma cena que naquela idade ele não tem capacidade de lidar. O segundo mito que sempre aparece quando a gente fala de tema cama compartilhada é de que o bebê vai ficar dependente. Esse bebê nunca mais vai sair da sua cama. Nunca mais, vai estar adulto, vai dormir lá junto com vocês, a criança vai estar, né, vai estar casando, vai querer trazer a esposa para dormir junto. Gente, isso não vai acontecer. E na verdade, esse mito é até o contrário. A cama compartilhada ajuda no desenvolvimento saudável do bebê. Porque a coisa funciona assim. Nós, seres humanos, todos nós, nos desenvolvemos por estágios. E o nosso primeiro estágio de desenvolvimento é um estágio de dependência. Nós dependemos tanto a segurança física quanto a segurança emocional. E quando a gente passa por esse estágio de forma segura, de forma suprida nessas necessidades, nós podemos entrar no segundo estágio de desenvolvimento, que é o estágio de independência, de uma forma mais saudável, mais preparada. Então, as evidências da criação com afeto, elas são bastante firmes e fortes em mostrar que, nesse estágio de dependência, o bebê realmente precisa da gente. E se a gente consegue suprir essas necessidades, a tendência é que no segundo estágio ela vá com mais facilidade, com mais tranquilidade, mais confiante, segura. Ela busca a sua independência porque ela sabe que ela tem aonde recorrer se necessário. E ela foi suprida nesse primeiro estágio, né? É diferente de... Hoje, a gente tem um paradigma muito, muito forte, muito nocivo de que a criança, ela precisa nascer independente, né? Então, coloca para dormir sozinho, ou já espera, né, que ela não precise dos pais para certas coisas, valoriza muito essa questão da independência, e deveria ser o contrário, a gente deveria abraçar, reconhecer, acolher a dependência da infância. A infância é um estágio de dependência, sim. E se a gente não supre esse estágio de dependência na infância, o que acontece? O adulto que lá na frente deveria ser independente, porque corresponde ao estágio de desenvolvimento dele, não é. Ele acaba sendo dependente e acaba extravasando essa dependência, tentando suprir essa dependência de diversas maneiras que são nocivas para ele, nocivas para as pessoas que fazem parte do círculo social dele. Então, assim, abraçar a dependência da infância, acolher, prover as necessidades que aquela criança precisa para que no futuro ela cresça segura. E ela vai um dia sair da sua cama, fique tranquilo, porque ela, né, vai caminhar pelos estágios e em algum momento ela vai querer o espaço dela, ela vai querer o canto dela, ela vai necessitar, é uma necessidade do ser humano, do indivíduo, ter essa individualidade. Isso vem naturalmente no momento certo, e quanto mais saudável for esse desenvolvimento, mais natural vai vir esse pedido de independência dela. Então, eu acho que a grande frase que sintetiza é o seguinte: a dependência é a base para a independência. O terceiro mito que surge é quando falam que a cama compartilhada aumenta o risco de morte súbita. E esse é um mito, de fato, que
traz uma preocupação para muitos pais. Muitas pessoas evitam fazer a cama compartilhada porque acham que a cama compartilhada é perigosa, porque ali o risco da morte súbita aumenta. A morte súbita é uma morte que acontece num percentual baixo, tá, de bebês no primeiro ano de vida e que não tem uma causa específica da morte, mas normalmente ela está associada a sufocamento, a engasgos, a algum evento que acontece durante a noite, a apneia, enfim, e aí o bebê, ele infelizmente vem a óbito, e aí muitas pessoas acabam associando a cama compartilhada ao aumento desse risco. E isso é uma falácia, gente. Já existem estudos que comprovam que a cama compartilhada, ela diminui em 50% o risco da morte súbita, se feita com segurança, tá? Da mesma forma, o berço também tem que ser feito com segurança. Exatamente. E às vezes a gente até ignora essas orientações, essas diretrizes de segurança. Então, a cama compartilhada, se feita dentro das normas de segurança, então, né, o bebê dormir sempre perto da mãe, não com pessoas que não estão usando substâncias, né, como drogas ou álcool, enfim. A gente vai falar um pouquinho depois sobre os aspectos da segurança da cama compartilhada. Ela é muito, muito, muito benéfica, justamente porque a mãe, ela entra uma sintonia de frequência do sono do bebê. Então é natural que o sono da mãe seja mais alerta, seja mais leve e ela esteja ali mais atenta a qualquer coisa que possa acontecer a um bebê, né, algum engasgo, algum tipo de sufocamento, diferente do que seria se ele estivesse dormindo no outro quarto sozinho, sem ninguém vendo. Então, a mãe responde muito mais rápido a alguma questão que acontece ao bebê quando ela está dormindo junto com ele. Então, a gente já entendeu, já quebrou os mitos a respeito da cama compartilhada. Então, vamos falar das vantagens, né? Quais são as vantagens de você dormir com a sua cria? E eu acho que, falando como mãe, a primeira vantagem que eu posso colocar aqui é da comodidade. Porque, olha, levantar, né? Quando você tá com o bebê dormindo no outro cômodo, o bebê chora, aí você levanta da sua cama, vai até o quarto, aí você amamenta o bebê, aí você põe o bebê para rotar, se precisar trocar uma fralda do bebê, aí coloca o bebê de volta no berço, aí você volta para sua cama, e você não dorme imediatamente, né? Tem sempre aquele momentozinho onde você vai cair no sono, dá uma hora mais ou menos, começa tudo de novo, aí você volta. E a gente testou essa modalidade, tá? A gente testou a Alice dormir no berço dela, no quarto dela, e foi extremamente exaustivo. Na quinta noite eu já tava um zumbi, eu falei assim, não tem menor condição, traga essa menina para a cama. E de fato a comodidade ela é muito maior, porque quando a criança acorda, às vezes eu nem percebo que eu acordei, que ela acordou, já você amamenta ali meio que dormindo, né, ou volta às vezes a criança só de sentir que tem alguém, ela já volta a dormir, né, muitas vezes já aconteceu de ela querer acordar, você põe a mão, ela volta a dormir, né, então o fato de estar ali próximo faz com que as coisas sejam mais tranquilas, então eu descanso melhor, a Alice descansa melhor, o Bruno descansa melhor. Um ponto que acho que é super importante é você não ficar contando quantas vezes o bebê acordou, não ficar olhando no relógio, então tudo isso faz com que a família descanse mais e melhor. Então, para mim, acho que uma das principais vantagens é essa comodidade de você resolver ali as questões do sono ali na cama mesmo, sem ter que sair, sem ter que levantar. E, nossa, para uma mãe, horas, minutos de sono que sejam só um pouquinho fazem muita diferença. E, gente, a gente tem que entender que até os 2 anos de idade, ou mais, até lá para os 4 anos, é natural, é normal que as crianças e os bebês acordem à noite algumas vezes. Isso faz parte do desenvolvimento, do amadurecimento da fisiologia do sono. Não é anormal, esse é o normal. Claro que existem bebês que dormem a noite inteira. Pô, que bênção. Mas esses são exceção. A maioria realmente vai acordar algumas vezes, alguns mais do que outros, depende da fase também, do desenvolvimento, em que está acontecendo com aquela criança, mas esse é o padrão. E se seu bebê dorme a noite toda, também não tem nada errado com o seu bebê, tá tudo certo. Cada bebê é um ser único, né? Mas realmente é mais normal, é mais natural que os bebês acordem várias vezes à noite. Um outro benefício da cama compartilhada está ligado a gente entender que dormir junto com os nossos filhos é o natural da nossa espécie. É isso mesmo, a gente é mamífero, nós somos primatas e durante todos esses milhões de anos de evolução natural a gente desenvolveu essa forma de dormir juntos. Se você olhar todos os primatas, os mamíferos, pega uma ninhada de cachorrinhos, como é que eles dormem? Dormem todos juntinhos, aninhados, com a mãe em volta. Os macaquinhos também dormem juntos, com a mãe em volta. Isso é natural dos mamíferos, é assim que nós evoluímos.
O fato de separar a mãe do filho, né, na questão dos humanos, é uma construção social, é algo que a gente decidiu fazer, mas não é o natural dentro da nossa evolução como espécie. E isso tem uma função muito importante, que a gente já falou aqui um pouco nesse vídeo, que é a parte do desenvolvimento, do afeto, da segurança emocional e física que dormir junto traz para o bebezinho, né? Que faz parte do que ele necessita nesse primeiro estágio de desenvolvimento, que é a dependência. Então ele tem essa necessidade de estar coladinho, quentinho, juntinho de quem está criando, de quem está cuidando desse bebê. Também não podemos esquecer que foram 9 meses de contato pele a pele, 100% do tempo, 24 horas por dia. Sentindo ali o calor, os batimentos cardíacos, os movimentos. Então, você querer que essa criança nasça e de forma abrupta ela ser separada disso é muito, muito forte para ela, né? Então, essa independência ela precisa ser conquistada pela criança. E nós, enquanto mentores dessa criança, nós oferecemos essa segurança, ajudamos ela nessa dependência para que ela conquiste, então, de fato, essa independência. E eu acho que você trouxe uma palavra importante, conquista. É uma conquista de desenvolvimento. E para a gente realmente perceber como isso é um paradigma ocidental, culturas africanas, asiáticas, é natural que as crianças durmam com seus pais. É normal. É o padrão, é o comum. É o comum. A gente faz de uma forma diferente. Então, para a gente mostrar que, de fato, essa construção de um bebê dormir separado é uma coisa social, né? Se existem outras culturas que dormem juntos, significa que existe outra forma da gente fazer também, que cabe a nós testarmos e entender se para a gente funciona ou não. Quando a gente fala de cama compartilhada, então só existe uma regra de verdade, que é observar, entender o que está acontecendo com seu filho, o que está acontecendo na família, testar, fazer os testes necessários, sentir se aquele teste funciona, se aquela forma de fazer o sono é bom para o bebê, para você, para a família, enfim, e tomar sua decisão consciente. Acho que o ponto é não ficar preso nos mitos, nessas ideias, nesses medos que rondam o tema cama compartilhada e você sentir se esse arranjo ele funciona para vocês, né? Eu acho que trazendo um pouquinho da nossa vivência, experiência nesse tema, a gente já fez de tudo, tá? A gente já teve o co-sleeping, que é colocar o berço acoplado na cama, né? No nosso caso, um colchão ali no chão. A gente já teve o arranjo da Alice dormir no quarto dela, dentro do berço dela, e eu dormir em outra, no meu quarto, junto com o Bruno. A gente já teve um arranjo do Bruno dormindo em outro quarto e eu com ela na cama. Inclusive, a gente viveu em turnos nessa época, porque foi uma época que ela acordava muito, então eu ficava com ela até uma parte da noite, lá já próximo do amanhecer, 4, 5 da manhã. Aí eu passava ela para ele e aí eu conseguia dormir mais algumas horas, então a gente já teve esse arranjo. E hoje, neste momento que este vídeo está sendo gravado, não é uma coisa eterna, nós estamos todos dormindo na mesma cama compartilhada, nós 3. E tá muito gostoso. E tá funcionando super bem pra gente, neste momento. E conforme as coisas forem evoluindo e mudando, e nós estamos atentos às necessidades dela, o que ela tá precisando, será que de repente daqui a um tempo ela vai começar a demandar essa necessidade de um espaço só dela? E aí a gente vai então respondendo a essas necessidades. E um outro ponto que é super importante aqui, gente, é que se você testou, sentiu, fez a cama compartilhada, observou como você ficou, como o seu bebê ficou, dormiu melhor, dormiu pior, acordou mais, acordou menos, no dia seguinte ficou mais irritado, ficou mais tranquilo, você ficou mais cansado ou ficou mais descansada, dormiu melhor, dormiu pior. Tudo isso precisa ser analisado para que você escolha o seu melhor arranjo. E se você, depois de tudo isso, olhar e ver que o seu arranjo não é esse, e que o seu bebê dorme melhor sozinho, que você dorme melhor sozinha, e que funciona para vocês, pronto, é isso que você precisa sentir. Essa paz com as suas escolhas, mas sabendo que você não ficou com medo, né? De tentar, de testar, de observar, de sentir como é que você se ficou, sentir como é que seu bebê ficou. Cada um de nós vai encontrar ali a melhor forma de criar esse arranjo do sono familiar. Na nossa história aconteceu de um jeito muito interessante. A gente começou dentro da construção do padrão aí dessa história, desse paradigma de que a criança tem que dormir no seu quarto, no berço, e os pais dormem na sua cama também no seu quarto separados. E a gente comprou isso e a gente começou a perceber
né, que não funcionava tão bem. Mas teve um ponto mais importante que isso, principalmente em relação a essa coisa do sentir. Principalmente a Lari, ela sentia intuitivamente que aquilo não estava certo no sentido sim. de você ficava mal, né? Você Eu falava assim, eu não ficava quero dormir preocupada. longe do meu bebê, porque se eu não quero dormir longe do meu bebê, por que eu tô dormindo longe do meu bebê? Quem que criou essa regra maluca de que eu tenho que dormir longe do meu bebê? Mas isso foi uma coisa que eu senti, que eu lá dentro eu fui percebendo que eu não gostava, não me deixava bem. E aí quando eu assumi a cama compartilhada Quebrando de esses vez, falei, não, mitos. vamos lá, eu quero isso. Foi muito bom, é muito prazeroso dormir com ela, pra mim. Esse arranjo funciona super bem. Então, esse sentir, como é que emocionalmente você se sente em relação a esse aspecto do sono, de dormir, não dormir, perto, dormir longe. E às vezes não precisa ser necessariamente na mesma cama, pode ser no mesmo ambiente, no mesmo quarto, né? Cada um na sua própria cama. Enfim, existem vários arranjos, cada família vai encontrar o seu. A gente tem que estar disposto a abrir a cabeça, testar, olhar, sentir e então fazer nossas escolhas. Aqui embaixo nesse vídeo você vai encontrar um PDF com uma série de regras, de normas de segurança para que você possa fazer a cama compartilhada de uma forma segura. E aqui a gente vai falar alguns que a gente algumas coisinhas que a gente achou mais importantes para ficarem mais ressaltadas. Então eu vou ler aqui algumas recomendações bastante importantes para quem faz cama compartilhada. A primeira delas é: não faça cama compartilhada se você usou álcool ou drogas, porque isso afeta o seu sono ou o sono do seu parceiro, quem tiver feito uso. Também não faça cama compartilhada se você for obeso ou fumante. Também não é recomendado o uso de almofadas, cobertas e lençóis. Animais de estimação e filhote... Opa! Se você tiver animal de estimação e tiver filhos mais velhos, eles também não podem entrar na configuração da cama compartilhada. E o recomendado é que o bebê e a criança durma do lado da mãe e do outro lado tenha ou a parede do quarto ou uma grade. No nosso caso, a gente usa uma grade na cama e a Lari dorme ali do lado da Alice. E o último aqui, se o bebê for prematuro ou for menor de 3 meses, não é recomendada a cama compartilhada. Nesse caso, você pode fazer o co-sleeping, que é aquela caminha que fica do lado da cama dos pais, ou o ninho protegido que você coloca no meio da cama, mas ela está num cercadinho protegida. Exatamente. Então, com as regras de segurança, né, obedecendo todas as normas de segurança, é muito tranquilo fazer a cama compartilhada, mas aí cabe a você então testar, sentir, fazer essa experiência e resolver esse dilema, como fazer ou não a cama compartilhada. Bom sono!